Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Viemos para mais uma edição do Jornal do Masa, a primeira deste domingo de carnaval. Nós que faremos hoje uma reportagem que estávamos para fazer há algum tempo, mas em função das demandas mais urgentes, está um ano bastante acelerado, com acontecimentos bastante significativos. Mas vamos pegar então uma reportagem que foi feita na quarta-feira, 12 de fevereiro de 2020, no segundo caderno da Folha de São Paulo, caderno B8, pelo matemático Marcelo Viana, que é bastante frequente aqui, que é matemático e diretor-geral do prestigioso Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o famoso INPA, no Rio de Janeiro. E o título do artigo do Marcelo Viana, o mais inteligente da América, se referindo a um dos mais brilhantes matemáticos da história. John von Neumann é conhecido como uma das mentes mais notáveis do século XX. Aliás, nós já fizemos inclusive uma matéria, um vídeo, sobre a resolução de John von Neumann para Henry Ford acerca de problema com a parte elétrica do automóvel. Mas hoje vamos acrescentar então mais conhecimento. John von Neumann, que vai participar, por exemplo, do desenvolvimento da mecânica quântica, da bomba nuclear norte-americana e, sobretudo, da informática. A ida de John von Neumann para o Instituto de Estudos Avançados de Princeton em 1933, ano em que Einstein será acolhido aos Estados Unidos, também no Instituto Avançado de Princeton, foi o ponto de partida da lenda do homem mais inteligente da América. Mas a essa altura, ele já era um matemático e físico de renome mundial, reconhecido como uma das mentes mais notáveis do século XX. Eu agora há pouco que ressaltei algumas de suas contribuições fundamentais para o desenvolvimento da ciência. Von Neumann nasceu a 28 de dezembro de 1903 em Budapeste, a capital da Hungria, que então fazia parte do Império Austro-Húngaro. A família era endinheirada e tinha status. O pai era banqueiro e em 1913 foi elevado à nobreza imperial. O sobrenome era apenas Neumann. Mas quando anglicizou seu nome, o filho decidiu acrescentar o von para dar um tom mais aristocrático. Johnny, como viria a ser conhecido por todos, foi uma criança prodígio e há inúmeras anedotas sobre seu talento precoce. Um biógrafo conta que aos 6 anos conversava com um pai em grego antigo, inclusive contariam piadas, e fazia divisões com números de 8 dígitos mentalmente. Um dia, vendo que a mãe fizera uma pausa na costura e o olhava absorta, perguntou: "Mamãe, o que você está calculando?" Lembrando que ao observar e ouvir a máquina de costura, o trabalho da costura, é óbvio que existe uma certa padronização. E ele captou esse padrão, matematizou e por isso, quando ela parou, ele resolveu entender o que ela estava fazendo para dar padrão sequente à costura. Aos 8 anos, sabia cálculo diferencial e integral, mas gostava mesmo era de história. Teria lido todos os 46 volumes da História Universal na biblioteca particular do pai. É um dos casos mais conhecidos de memória fotográfica. Desafiado, recontou todo o conto
conto de duas cidades de Charles Dickens, palavra por palavra, durante 15 minutos, até que o colega pedisse para parar. Então, veja a capacidade, né, de recontar um conto memorizando palavra por palavra. Realmente é algo impressionante. Matriculou-se na Universidade de Budapeste, mas passava o tempo viajando. Berlim, para escutar os cursos de Einstein, Zurique, onde estava matriculado em engenharia, e Göttingen, para estudar com Hilbert, um dos grandes matemáticos do início do século XX, Göttingen, que é considerado o centro do pensamento e da ciência alemã. Aos 22, concluiu a graduação em engenharia química em Zurique, na Suíça, e o doutorado em matemática em Budapeste, no Império Austro-Húngaro, além de 2 cursos de extensão em química e em física experimental. A mecânica quântica estava assumindo protagonismo na física e havia 2 teorias matemáticas rivais, a do austríaco Erwin Schrödinger e a do alemão Werner Heisenberg. A equação de onda de Schrödinger e o formalismo de operadores lineares de Heisenberg. Schrödinger acreditava que a resolução da mecânica quântica estava nas equações. Já Werner Heisenberg acreditava que a resolução seria muito poderosa se adotasse as matrizes para representar as variáveis. Numa série de trabalhos publicados entre 1925 e 1929, von Neumann resolveu a disputa, provando matematicamente que as 2 teorias são equivalentes e conduzem exatamente aos mesmos resultados. Era possível, então, e é possível escrever a mecânica quântica a partir de 2 instrumentos matemáticos. E quem unificou esta possibilidade, demonstrou essa possibilidade, foi John von Neumann. Mundialmente famoso, aos 26 anos, von Neumann foi convidado pelo matemático Oswald Veblen para apresentar seus trabalhos na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Foi a oportunidade para que descobrisse o quanto ele e a América haviam sido feitos um para o outro. Afinal de contas, ele era avesso às ditaduras e apreciava muito a liberdade e o cosmopolitismo. Era a terra do otimismo, do empreendedorismo, do dinheiro e das coisas boas da vida, entre aspas, ele que gostava de dizer assim. Começava uma nova etapa em sua jornada. Porém, isso prometeu contar essa nova etapa da fama nos Estados Unidos, seu trabalho nos Estados Unidos, no próximo artigo, o Marcelo Viana conta essa parte da história na semana que vem. Bem, meus amigos, por hoje ficamos por aqui, nesta primeira edição do Jornal do Masa, em que nós fazemos uma análise do artigo do Marcelo Viana. Um forte abraço, fiquem bem, até a próxima.